Oi, gente, tudo bem? Eu vim falar para vocês um pouquinho sobre o sistema cardiocirculatório e vamos entender juntos um pouco sobre a circulação de sangue, desde o coração para todo o corpo. E assim, vamos relembrar junto comigo. Para quem não sabe, vamos ficar cientes, saber, porque é sobre o nosso corpo. Então, eu vou tentar explicar de maneira simples para que a gente possa entender e não mais esquecer. Vamos lá. Pois é, pessoal, a gente sabe que no nosso corpo existem vários sistemas. Sistema cardiocirculatório, sistema cardiorrespiratório, sistema urinário, sistema digestivo, vários sistemas. Mas hoje em específico eu vou falar sobre o sistema cardiocirculatório. O sistema cardiocirculatório ele é constituído pelo sangue, por uma bomba que impulsiona o sangue, que é o nosso queridinho coração. Também é constituído por vasos sanguíneos e vasos linfáticos. Ele é o sistema responsável por distribuir alimento e oxigênio para todo o nosso corpo, desde lá o coração até na ponta do dedo do pé. E também ele é responsável por transportar o gás carbônico e excretar substâncias das células que o organismo quer expulsar. Nós vamos entender o que é isso e para que ele serve. Os vasos sanguíneos são artérias, veias e os capilares, tá bom? Vamos falar primeiro sobre as artérias. O que é a artéria? A artéria é um tubo que é responsável por distribuir o sangue para todo o nosso corpo. Então, ela conduz o oxigênio bom que a gente inspira, e exceto as artérias pulmonares. A artéria, ela tem uma camada elástica. Por quê? Porque ela tem uma camada grossa de músculo intermediária, tá bom? Já que a gente entendeu um pouco sobre as artérias, agora vamos falar um pouco sobre as veias. A veia, ela é um tubo que é responsável por levar sangue para o nosso coração, tá bom? E as veias, elas conduzem sangue pobre em oxigênio, com pouco oxigênio, exceto a veia pulmonar, tá bom? E as veias são diferentes das artérias. A artéria, ela é elástica e tem uma camada grossa de músculo intermediária. Já a veia, ela não tem. Ela é pouco elástica e ela precisa de uma válvula interna para poder diminuir o fluxo do sangue, para ela não dilatar. E agora a gente vai falar sobre os capilares. O que são os capilares? São tubos muito finos, extremamente finos, que unem o final da artéria com as veias. Eles são extremamente finos e que permitem, de tão fino que eles permitem a entrada de gases nos intestinos, nutrientes e até a excreção dos rins. Então, assim, ele é muito fino e ele é o que interliga a artéria com a veia. Os capilares ficam responsáveis também por levar nutrientes para nossas células, o restante do nosso corpo. Os vasos linfáticos são canais que fazem parte do nosso sistema imunológico. Dentro desses vasos circula um líquido que é chamado de linfa. E esse linfa, ele vai circulando, passando dentro da nossa corrente sanguínea, recolhendo tecido e células mortas que ficam parados nas nossas veias. Esses vasos linfáticos também têm a função de devolver ao sangue grande quantidade de plasma que os capilares deixam escapar por ser extremamente finos. E também produzir anticorpos, que são chamados leucócitos, conhecidos também como gânglios linfáticos, e que produzem anticorpos. Além disso, ele transporta as gorduras absorvidas pelo intestino, evitando que chegue uma grande quantidade de gordura lá dentro do nosso coração. Agora, a gente vai entender um pouco sobre o sangue, o nosso famoso sangue, né? Então, o sangue ele é constituído por plasma e vários tipos de elementos celulares que são glóbulos brancos, glóbulos vermelhos e as plaquetas. Aí a gente vai entender um pouquinho de cada um. Pois é, pessoal, então, o plasma ele é constituído basicamente por água e outras substâncias que são dissolvidas, como sais minerais, glicose, lipídios e proteínas. Bom, os lipídios, para quem não sabe, é gordura e a glicose é o açúcar no sangue. Já os glóbulos vermelhos, que também são conhecidos como hemácias, eles são células
que não têm núcleo, eles não possuem núcleo e eles transportam a hemoglobina. O que é a hemoglobina? Hemoglobina é uma proteína que ela é capaz de se ligar com o oxigênio. Ela se conecta com o oxigênio, por isso que o nosso sangue fica oxigenado. É hemoglobina. Já os glóbulos brancos, pessoal, também conhecidos como leucócitos, eles podem ter a função de defesa e de produzir anticorpos ou substâncias que alteram o calibre dos nossos vasos sanguíneos. E já as plaquetas são responsáveis pela coagulação do nosso sangue. Pois é, pessoal, mas para que esse sistema cardiocirculatório funcione, para que a nossa artéria carregue oxigênio, para que nossa veia transporte o gás carbônico, para que o nosso sangue com plasma, glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e as plaquetas funcione, para que ele haja toda essa distribuição de nutrientes, proteína, lipídios, gordura, essas coisas, o que tá faltando? A nossa bomba impulsionadora, que é o nosso coração. Então agora a gente vai citar aqui um pouco sobre o nosso coração, que faz parte, é um dos órgãos principais, né, para o nosso sistema cardiocirculatório. Então vamos lá, entender um pouquinho sobre o nosso coração. Gente, esse passarinho quis participar. Para quem não sabe, esse é o canto do canário belga. Bom, pessoal, agora a gente vai falar um pouco sobre o nosso coraçãozinho, né? Que dizinho não tem nada, ele é um coraçãozão, né? É uma bomba impulsionadora que é responsável por bombear sangue para todo o nosso corpo, né? Ele tem que estar forte, é um músculo, tá, pessoal? Então a gente precisa se exercitar para deixar o nosso músculo forte e firme, não atrofiado. Então o nosso coraçãozinho, a gente fala assim, faz um coração, diz que ele é assim, né, pessoal? Mas na verdade ele não é assim. Pode-se dizer que ele é assim. Por quê? Porque ele tem duas partes superiores e duas partes inferiores. Então o nosso coração, ele é dividido em 4 partes, tá bom? E, pessoal, o nosso coração, nesse negócio de bombear, ele relaxa e contrai, relaxa e contrai. Esse movimento que ele faz de relaxa, que é a diástole, e contrai, que é a sístole, ele faz em média 80 vezes por minuto. Nessas 4 partes que eu citei para vocês, existem 2 átrios e 2 ventrículos. Os átrios, eles ficam no quadrante superior, que recebem o sangue. E os ventrículos ficam no quadrante inferior, que expulsam o sangue. E entre esses átrios e ventrículos existem válvulas. As válvulas são mitral, tricúspide e semilunares. Isso daí, pessoal, é um termo mais avançado, mas eu vou explicar rapidamente, sem detalhes, só para a gente entender superficialmente, sem aprofundar muito. Pois é, pessoal, agora a gente vai tentar entender um pouco esse processo que é super legal para a gente entender como é que funciona a nossa cardiocirculação, né? De fato. Vamos lá. Como eu falei que tem 4 quadrantes, que é o superior esquerdo e direito e o inferior esquerdo e direito. Mas para que serve esses quadrantes, pessoal? Para que serve esse quadrante superior, quadrante inferior, átrio direito, átrio esquerdo? Então vamos lá tentar entender um pouco. E eu fiz o meu coração aqui. Imaginem comigo que esse aqui é o meu coração. Átrio direito, ventrículo direito, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, tá? Beleza. Então vamos lá. Pessoal, pelo átrio direito entra o sangue venoso. Sabe aquele sangue preto, aquele sangue escuro, cheio de impureza e de gás carbônico? Pois é, ele é recebido pelo átrio direito e quase que imediatamente ele é enviado para o ventrículo direito. Depois que o ventrículo direito recebe ele, recebe o sangue, né, o sangue venoso, é mandado para o nosso pulmão. Porque, gente, o nosso coração, ele fica entre os nossos 2 pulmões. A gente tem o pulmão direito e o pulmão esquerdo. E o nosso coraçãozinho tá lá aqui, ó, no meio. Beleza, veio o sangue venoso pelo átrio direito, recebeu o sangue venoso, quase que de imediato ele mandou para o ventrículo direito.
E o ventrículo direito fez o quê? Mandou para o nosso pulmão. Que aí o nosso pulmão vai fazer o quê? Vai receber esse sangue venoso, cheio de gás carbônico, de impureza. E ao passar no pulmão, o pulmão vai filtrar, vai tirar aquele gás carbônico, vai deixar um sangue limpo, vivo, um vermelho vivo, um sangue limpo, com oxigênio. Pois é, pessoal, vocês lembram que eu falei lá no início que as veias, elas carregam um sangue pobre em oxigênio, exceto as veias pulmonares? É por isso, porque depois que o ventrículo direito recebe o sangue venoso, ele envia para o pulmão e o pulmão vai fazer a filtração desse sangue através da queima de células de outros tecidos do nosso organismo, e aí vai enviar um sangue limpo pelas veias pulmonares. As veias pulmonares que vão enviar o sangue limpo, que é o sangue arterial, lá para o átrio esquerdo, que é onde recebe o sangue. Então, o sangue, depois de estar limpo, ser um sangue arterial, ele vai vir do átrio esquerdo, quase que imediatamente para o ventrículo esquerdo, que é aonde vai mandar para o restante do corpo, vai para a artéria aorta, que é a maior artéria do nosso corpo e que vai ser distribuído para o restante do nosso tecido, dos nossos órgãos, tá, pessoal? Imagem do livro Médico de Família, Manual de Orientações, primeira edição. Então, aqui, ó, entra um pouco sobre aquelas válvulas que eu citei. Por que na troca de o átrio direito para o ventrículo e mandar para um lado para o outro, por que o sangue não volta? Porque existem válvulas. As válvulas, elas servem como uma tranca. Passou, fechou, então não volta. Se abriu, aí pode distribuir para o outro. Pessoal, a gente chama o coração também como se fosse uma bomba dupla, onde vem o lado ruim, né, pessoal? Que de ruim não tem nada, que é um sistema maravilhoso. Então, assim, é o lado ruim, que é o sangue venoso, que é aquele sangue sujo, cheio de gás carbônico, de impureza, e o lado bom, né? Pode-se dizer que é o lado que vem o oxigênio, que tá limpo e que vai distribuir para o resto do nosso corpo. Esse é o nosso sistema cardiocirculatório. É basicamente isso. Eu espero que vocês tenham entendido e até a próxima. Beijos. Gente, eu queria só falar aqui para vocês desconsiderar passarinho cantando, criança batendo martelo, quebrando bicicleta. Porque, gente, meu filho tá em casa e ele não para. Gente, quase o dia todo andando de bicicleta, correndo pra lá e pra cá, mexendo com uma coisa, mexe com outra, e passarinho canta pra cá, passarinho canta pra lá. É periquito australiano, é canário belga. Então é assim, meu filho, quem mora na roça é tipo isso.